Diz assim a palavra do Senhor: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Pode passar. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Repete aí: Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Pode prosseguir. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que nesse ambiente haja um espírito de revelação. Espírito Santo, nós te convidamos para falar aos corações. Nós declaramos, ó Deus, que todo coração de pedra, nesse exato momento, se torne um coração de carne, uma terra fértil, que recebe a sua palavra, uma palavra que frutifica 30, 60, 100 por um, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, que cada um que aqui está, tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dos maiores desafios de um ministro de louvor não é tocar e cantar. Assim como de um pregador também não é pregar, não é falar de Deus. Porque pode ter certeza, se você encontrar as pessoas do mundo, elas vão falar: eu tenho Deus no coração, está falando de Deus. Mas um dos maiores desafios do ministro de louvor, do pregador da palavra, é cantar o que Deus quer que ele cante, é falar o que Deus quer que ele fale. Essa é uma realidade. Porque às vezes você pode estar cantando o que Deus não quer que você cante e falando o que Deus não quer que você fale. Amém? E nós entendemos, nós ouvimos muito por aí que as mensagens precisam ser cristocêntricas. Deus, ele não coloca uma exigência assim, precisa ser assim, assim, assim. A Bíblia fala que cada um veja bem como edifica, desde que Cristo seja o fundamento, desde que Cristo seja o centro, desde que Cristo seja a rocha. E o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que ele pregava Cristo crucificado, que a pregação de Cristo crucificado era a pregação que alcançava os loucos, mas essa pregação de Cristo crucificado era loucura para o mundo. Amém? Gente, se tiver como deixar aquela luzinha aqui da frente, acho que é melhor. Pode ser? Por favor. Só essa aqui, igual estava na hora que estava cantando. Amém? Aí. Vamos seguir. Então, essa é a pregação que alcança os loucos. É a pregação de Cristo crucificado. A pregação que a pessoa que tem um passado sujo, como vocês viram aqui, olha e fala assim: meu Deus, existe um perdão para um pecado tão grande como o Léo cometeu. Existe um perdão para um pecado tão grande como o Bruno compartilhou aqui. Essa é a verdade. Existe. Amém? E você sabe, Deus, ele procura pessoas na hora de escolher. Projeta João 4:23, por favor. João 4:23 diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então ali você vê que ele diz que Deus procura pessoas. Atos 13, 22, 23. Atos 13, 22, 23 diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também
dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então a Bíblia diz que Deus está dizendo: achei Davi. Então se Deus achou Davi é porque Deus estava procurando. Deus está procurando pessoas até hoje. Deus está procurando pessoas, mas a gente precisa entender que Deus procura um tipo de pessoa. Porque às vezes Deus esbarra com pessoas que não vão se quebrantar diante dele. Às vezes Deus esbarra com pessoas que não vai dar a mínima para Cristo crucificado. Pessoas que blasfemam contra o sacrifício de Jesus, como nós temos visto nos dias de hoje na internet. Como nós temos visto aí em tantos lugares, né? Bem que eu diga, na Avenida Paulista, lá onde que eu morava em São Paulo. Que é aquilo que o povo chacota todo tempo, tá nem aí para o sacrifício de Jesus. Então essas pessoas, Cristo, se não encontrar um coração quebrantado, a gente expõe Cristo crucificado e ressurreto, a pessoa não quer, ele procura outro, ele procura aquele que se quebranta. E a gente entende que Deus, ele escolhe pessoas improváveis, porque Tiago 1 versículo 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então esse versículo diz que Deus é imutável, que Deus não tem sombra de variação. Então se Deus tem uma forma de escolher pessoas, era assim no Velho Testamento, era assim nos Evangelhos e continua sendo assim hoje. E a maneira de Deus escolher pessoas é pessoas que se identificam como improváveis. Preste atenção. Certa vez, C.S. Lewis, o criador das Crônicas de Nárnia, ele foi convidado para participar de um evento onde várias religiões estavam envolvidas. E eles tinham que apresentar o que a sua religião fazia para contribuir com o avanço da humanidade, com o bem da humanidade. E basicamente todas as religiões falaram a mesma coisa, que é o quê? Se você fizer certo, Deus vai te abençoar. Se você fizer errado, Deus vai te punir. Basicamente foi isso que todos falaram. Isso é religião. Mas quando perguntaram para C.S. Lewis, ele disse diferente. Ele disse: bom, se eu dissesse que o cristianismo é diferente porque Deus faz coisas boas, nas outras religiões eles também falaram que Maomé faz coisas boas, que não sei quem faz coisas boas, que o Buda faz coisas... Então não ia ter nada diferente. Mas existe uma coisa que é diferencial no cristianismo. Só no cristianismo você encontra: onde abundou o pecado, abundou a graça. Só no cristianismo. Você não encontra em nenhuma religião alguém pegando o improvável e querendo levantar. É só pela força do seu braço. Se vira, se você vir até aqui com a sua força, você vai ser abençoado. Senão a gente pisa em você. É isso que a religião faz. É isso que os fariseus fizeram com Jesus quando ele foi crucificado. Então o que eu quero falar para vocês? Deus não muda a forma de escolher pessoas. Deus procurou pessoas com esse perfil no passado, e até hoje ele continua procurando. Então no Velho Testamento nós vemos Davi, um cara que antes de se tornar rei de Israel, era um jovem pastor de ovelhas que vivia por detrás das malhadas. Isso significa que ninguém o conhecia. Um cara que não era conhecido por ninguém, estava louvando a Deus ali, trabalhando para Deus. Deus fez o rei mais conhecido de todos os tempos. Deus fez desse cara o homem mais falado do Velho Testamento. Deus usou esse cara para escrever salmos que abençoam até o ímpio. Porque eu lembro que quando eu já estive sob efeito de drogas, eu abri salmos para ler, e quando eu li eu fui curado. Naquele momento passou aquilo que eu estava sentindo. Então Deus usou esse homem improvável. E eu quero falar isso para você, por quê? Porque Deus continua escolhendo improváveis. E talvez você pense: mas Davi foi um cara sensacional. Não, o pecado que ele cometeu, eu quero dizer para você, eu acredito que nenhum que está aqui possa ter cometido. Ele foi um assassino, e Deus ainda continua acreditando nele. Então, se Davi chegou onde ele chegou, você também pode, meu irmão. Os discípulos, Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Tomé, Judas Tadeu, a
A maioria desses aqui, ou eles eram pescadores, ou eles estavam envolvidos numa família de pescadores. Mateus, ele era cobrador de impostos. Cobrador de impostos para um judeu era um traidor. Por quê? Porque Israel estava sob o domínio dos romanos, e a Roma oprimia os judeus. E aí, como eles oprimiam impostos, oprimiam os judeus com a força do seu exército, e aí vem um cara que é judeu cobrando imposto de porta em porta, o que eles pensam? Está jogando no outro time. Então os judeus odiavam ele, mas Jesus chamou ele. Jesus não odiou ele. Judas Iscariotes, o único discípulo que não era galileu. André, discípulo de João Batista. Ninguém queria ser discípulo de João Batista. Ninguém queria, porque João Batista era o único naquela época que tinha a revelação, que estava preparando um caminho. Vamos cantar esse louvor? Ele virá. E ele virá, soberano virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Pode se sentar. Sim, Jesus, faça dessa canção uma oração, uma verdade. Amém? Pode ficar aqui, pode ficar aqui. Amém? Estou terminando aqui dos discípulos. Simão Zelote era um assassino. O que era Zelote? Os Zelotes eram aqueles que queriam vingança com Roma, e na força do próprio braço ele saiu matando os romanos pela estrada. Jesus chamou um desses para ser discípulo também. Apóstolo Paulo, famoso, letrado, general de exército, perseguidor e matador de cristãos. Eu acredito que se tivesse Instagram, ele seria um dos caras mais conhecidos do Instagram na época. Mas Jesus também chamou esse cara que se quebrantou, que as escamas dos olhos caíram. As escamas dos olhos caíram ao chão. Calma aí, senão não dá para pregar. Esse povo é muito intenso. Amém? Não, eu só falei, pode tocar, eu só falei para não puxar a música, porque senão não tem como pregar. Amém? Mas eu quero que você se detenha agora na história de Simão Pedro. Marcos capítulo 1, versículo 16. Marcos capítulo 1, versículo 16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Aleluia. Então, você sabe, a cultura judaica, ela funciona da seguinte forma: aos 3 anos de idade, a criança começa a aprender a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles começam a aprender
a ler, a entender. E aí quando eles vão crescendo, aos 5 anos de idade, eles já começam a falar aquilo que eles aprenderam. Então eles são treinados para entender a cultura. E aos 3 anos de idade, aos 13 anos de idade, tem um momento que eles chamam da maioridade religiosa deles, que é a celebração, é um evento. É um nome complicado, eu não vou falar que vocês não vão nem decorar. Mas o que acontece nesse momento? É como se fosse uma festa, mas eles são, ao mesmo tempo, é como se eles recebessem um diploma para quem vai continuar seguindo um sacerdote e para quem vai voltar para sua família. Porque o mais importante para eles já aconteceu. Desde criancinha, né? Que nem lá na nossa igreja a gente tem o Ministério Kids. Tem igreja nossa que as mulheres são ministradas desde o ventre. Quando a mulher está grávida, tem uma sala para ela receber. Graças a Deus, eu glorifico a Deus que eu faço parte dessa igreja, porque meus filhos estão inseridos lá. E hoje, em 25 anos, a nossa igreja é a igreja que tem mais frutos de crianças no Brasil. E não sei se no mundo, né? Só sei que lá em São Paulo eram 3 mil crianças. Aqui eu não sei, é muitas também. Mas eu falo para você, o judeu tinha essa visão. Que o quê? Que a criança recebendo a palavra está mais fácil. Né? A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, jamais ela vai se desviar dele. Só que chegava aos 13 anos de idade, eles já estavam despreocupados com uma coisa: aprendeu a cultura, sabe como que acontece. Mesmo que ele não tenha vocação para seguir um sacerdote, um rabino, ele aprendeu. E ele vai para a família dele, ele vai respeitar. E aí, o que acontece? Muitos são reprovados. E aí a gente leu ali que Pedro, quando Jesus encontra ele, o que ele estava fazendo? Pescando. Então muito provavelmente aos 13 anos de idade, eles chegaram nele e falaram assim: ó, Pedro, obrigado, você foi muito bem e tal, mas você vai seguir a profissão do seu pai, tá? Você vai ser pescador. Mas quando você quiser vir no culto e adorar o Senhor, pode vir, porque Deus vê o coração, tá bom? Tipo isso. Mas eu acredito que existia um sonho no coração de Pedro, sim, para pregar a palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que em uma pregação dele, 3 mil se converteu, e na segunda 5 mil se converteu. Só que ele foi reprovado. E foi esse cara que Jesus foi atrás e chamou para liderar os discípulos. Foi esse cara esquentado, que o povo diz que é sanguíneo, os estudiosos de psicologia diz que era sanguíneo. Foi esse cara que negou ele. Jesus sabia que ainda ia negar. Então isso fala sobre o que? As pessoas que desviam. Eu desviei dos caminhos do Senhor também. Jesus também sabia, se o Senhor sabe de todas as coisas. Jesus sabia que ele ia negar. Jesus falou na cara dele: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus sabia, mas Jesus ainda acreditava nele. Apareceu para ele de novo. Jesus não desistiu. Não desistiu. E eu quero aproveitar e falar para você, talvez você está aqui hoje meio desanimado, está meio frio na fé. Jesus não desistiu de você, amém? Então essa é a cultura de Jesus, é diferente da cultura dos judeus, amém? Agora eu quero falar sobre Timóteo, um dos mais improváveis. Talvez você fale assim: ah, mas nunca ouvi falar que Timóteo desviou, então por que um dos mais improváveis? Ei, presta atenção, Timóteo, ele era discípulo do apóstolo Paulo, e ele foi encarregado de continuar o ministério do apóstolo Paulo, aquele que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, aquele que é o apóstolo conhecido como o apóstolo da graça, aquele que estabeleceu junto com os outros discípulos a doutrina dos apóstolos. Esse era o cara. Olha a responsabilidade. O nome de Timóteo significa honrado por Deus, honrando a Deus. Então o nome dele significa que ele deveria refletir a natureza de Deus. E Paulo chamava Timóteo de filho. Então Timóteo também representa os filhos na fé. Eu quero falar para você, se você é um discípulo de um líder, você é Timóteo. Se você nasceu no berço cristão, você é Timóteo. Se você desde pequeno tem recebido a palavra do Senhor, você é Timóteo. E existe uma responsabilidade. Então 1 Timóteo capítulo 6 versículo 20 diz assim: ó Timóteo, guarda a fortuna espiritual que te foi confiada. Paulo dizendo para ele, 1 Timóteo capítulo 6 versículo 20:
ó Timóteo, guarda a fortuna que te foi confiada. Ei, presta atenção. Quantos creem que Paulo tinha muita revelação da palavra de Deus? Então, essa fortuna é o que? Paulo teve revelação do que aconteceu desde o Éden até a crucificação, porque ele entendeu isso e ele não caminhou com Jesus. Então ele entendeu isso. Ele pegou toda essa fortuna espiritual e falou assim, ó, é sua, continua, eu vou morrer. É isso que ele estava querendo dizer. E você sabe, cara, o que eu falo para você, talvez você esteja falando, mas por que improvável? Não parece improvável. Timóteo não desviou, não negou Jesus igual Pedro e tal. Mas você sabe o que eu vejo em probabilidade? É uma pessoa não precisar conhecer o mundo para entender que nada de bom há lá. Isso que é difícil. Certa vez eu estava discipulando um neto de pastor. Ele estava na minha célula e o vô dele era pastor da igreja, a avó pastora. O pai pastor, o pai seguiu o caminho assim, não desviou nenhuma vez. A mãe pastora, os tios pastores. E os pais deles falam assim, Léo, talvez você consiga falar alguma coisa que ajude ele, porque ele não quer se batizar, já tem 18 anos, cresceu na igreja. Instagram bombando. Cada foto que ele postava era mais de 1000 curtidas. E eu fui conversar com ele bem naturalmente. E ele falou, Léo, sabe o que é difícil pra mim? Eu tenho medo, cara, é muita responsabilidade ser neto de pastor, sabe? Porque todo mundo julgava ele. Quando ele colocou brinco na orelha, todo mundo julgou. Quando ele fez tatuagem, todo mundo julgou. Quando ele teve um momento que ele teve crise de identidade, a igreja julgava, a igreja olhava e falava assim, nossa, é o filho do pastor, nossa, viu que a foto que ele postou, onde que ele estava? E é tão engraçado porque ele falou assim pra mim, Léo, talvez eu tenha que ter um testemunho igual o seu, talvez eu tenha que ir pro mundo para me poder contar lá na frente. Aí eu falei, meu irmão, pera aí, deixa eu te falar uma coisa. Se você está achando que o meu testemunho é mais forte do que o seu, você está enganado. O seu testemunho é mais forte do que o meu, porque eu conheci o mundo e entendi que nada de bom há lá. Você só precisa ter revelação de que nada há de bom no mundo. Isso é mais difícil, porque você não sentiu o gosto, você não tocou naquelas coisas, mas o Senhor falou, você acreditou e você seguiu. Isso é fortuna espiritual, isso é improbabilidade. Eu quero dizer para você, se você for para o mundo, você vai quebrar a cara. Só isso que vai acontecer. E aí você vai perder tempo. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo? Eu tive que me resolver várias vezes por pessoas que eu discipulei, que hoje já são quase pastores na videira lá em São Paulo. São obreiros. E eu falei assim, hoje eu não estou liderando célula, tá? Eu sou líder em treinamento. Falei, Deus, eu vou me humilhar. Foi difícil, não foi fácil. Não foi fácil. Ver eles multiplicando célula, eu caído. Eles multiplicavam a célula, aquela multidão. Quando multiplicam a célula lá, tipo assim, dá umas 200 pessoas para celebrar. Eu quero ligar para o meu líder, eu vou honrar ele aqui em ligação, chamada de vídeo. Eu me lembro que um dia ele chegou na cela e ele falou assim, eu não consigo parar de fumar maconha. Eu tenho 14 anos, eu tô fornicando com uma menina de 13. Eu quero a Deus, mas eu não consigo. E eu falei para ele sobre identidade e aquele dia ele se resolveu. E depois que eu estava afastado, eu olhei para ele, ele me ligou. E ele não colocou eu no microfone para falar com o celular. O povo estava lá, ele foi no canto. Ele não precisou falar na frente do povo, ele só falou, paizão, eu te amo, tá? Obrigado por me levar para o encontro. Obrigado, porque no mesmo encontro que eu passei, eu conheci minha noiva. E se hoje eu estou me tornando um discipulador.
Yeshua. Dá pra melhorar, hein? Yeshua. Vamos tirar. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado neste lugar. Nós clamamos pela sua unção, Jesus. Teu sacrifício não foi em vão, meu amado. Meu amado, o mais belo Meu amado. Meu amado, amado é. Ei, se você é um filho na fé, se você é um Timóteo, eu quero dizer pra você algo que eu vivi, algo que aconteceu comigo lá no mundo. Se você for pro mundo, sabe o que vai acontecer? Olha o que aconteceu comigo, você interpreta da sua forma. Um cara do PCC aqui, um cara da Condzilla aqui, outro da GR6 aqui. Tinha um cara da Condzilla aqui que tinha uma música com 500 milhões de visualizações. Vamos cantar com a gente? Vamos voltar, depois você volta pra igreja. Aí o cara do PCC falou assim: eu patrocino a música, aquela lá mesmo. Aí daqui a pouco chega ô mãe, ele era da Bahia. Eu tô aqui em São Paulo, mas eu tô trabalhando no Ceasa, tá? Mentira, ele tava vendendo droga. Ele chegou em mim e falou assim: ô Léo, volta pra igreja. Eu amo ver suas fotos na igreja, cara. E um dia eu quero estar lá. É isso que vai acontecer com você se você for pro mundo. Existe um ditado que diz que escolhido não tem escolha. Realmente não tem. Você é estragado pro mundo. Amém? Pode se sentar. Tô chegando no final já. Então qual é o maior desafio de um Timóteo? O maior desafio de um Timóteo é entender que ele não merece nada. Esse é o maior desafio de um Timóteo. Então, ser o improvável não consiste em ter um passado sujo, em sim, em saber que você não merece nada, mas mesmo assim Jesus te deu tudo. Uma vez o pastor que me liderou em São Paulo falou assim, que os bandidos chegam nele e falam assim: ô pastor, ora por mim, ora por mim. Mas os ricos acham que estão bem. E quando ele vê uma pessoa na rua jogada, ele fala assim: Deus, eu não vou julgar ele, eu só não estou na mesma situação por conta de ocasião. Só por causa disso. E essa é a verdade. Um Timóteo, às vezes, ele só não está nessa situação porque ele foi ensinado desde pequeno. Ele abraçou e fez a escolha certa. Mas ninguém merece. E agora o último ponto, eu quero falar sobre o mais improvável. Nicodemos, o mais improvável. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus anunciasse um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Presta atenção.
Paulo passou a região dos Gálatas e pregou Cristo crucificado, ele sai de lá e as pessoas vêm pregando religião e lei. Eles estavam misturando, eles falavam de Jesus, a religião já estava nascendo ali, porque eles já usavam Jesus como Messias, mas eles misturavam com a lei. Paulo volta e fala que esses seriam amaldiçoados se pregassem um evangelho que não fosse o evangelho. Basicamente, eu quero que você entenda algo: não é Deus que ia amaldiçoar essas pessoas, mas é porque eles iam entrar debaixo de maldição. Que maldição seria essa? Iam dar liberdade para o diabo tocar na vida deles. Então, pregar um evangelho que Cristo não é o centro é um problema para a nossa vida. E como eu falei para você que eu queria falar sobre Nicodemos, então a Bíblia fala que em João 3 Jesus se encontra com Nicodemos. Quem que era Nicodemos? Nicodemos, ele era sumo sacerdote, ele levava a palavra do Velho Testamento para as pessoas, para os judeus naquela época. Só que eu acredito que quando ele começou a ouvir falar de Jesus, aquilo tocou no coração dele, e ele percebeu que o que ele estava falando realmente não era o verdadeiro evangelho. Jesus percebe que existia um desejo no coração daquele cara e marca um encontro com aquele cara. Jesus começa a falar para ele que era necessário ele nascer de novo. Não adiantava ele pregar a lei, ele precisava se libertar da lei, se apropriar da graça de Deus, para que o Espírito Santo viesse morar no coração dele. Aí ele não ia ser mais guiado pela lei, ele ia ser guiado pela lei do Espírito da vida, que é Deus falando no nosso coração. Não é mais não matarás, não roubarás, não é você ficar bitolado naquilo que está escrito, não, está escrito não. O Senhor falando no coração e a Bíblia confirmando. É o Espírito caminhando junto com a palavra. Não é só a palavra, eles são um, não tem coisas diversas ou mistura. A graça de Deus, ela está desde da eternidade até hoje, e é tudo uma coisa só. Deus é um só. Não existe o Velho Testamento é melhor do que o Novo, e o Novo tudo é Deus, tudo é a graça de Deus, tudo é o Espírito, é o Pai, é o Filho. E Nicodemos não estava entendendo essa mensagem de Jesus, e ele falou: eu preciso entrar na barriga da minha mãe, nascer de novo. E Jesus explicou de novo, e ele ficou tentando entender o que era nascer de novo, que era um nascimento espiritual, e ele não estava entendendo isso. E aí ele fala o versículo mais famoso da Bíblia, quem sabe? João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus falou comigo sobre isso, porque eu acredito que só existe uma coisa que Deus odeia mais que o pecado: a religião. Eu acredito que é isso. Por quê? Porque o pecador, como eu falei para você do bandido, ele encontra ali o pastor, tá, o pastor, estou na vida errada, me perdoa, que nem os coríntios. Os coríntios se embriagavam no culto, mas para eles quebrantar estava mais perto. Mas e o cara que acha que está certo? E o cara que acha que está servindo a Deus e não está? Então eu acredito que só existe uma coisa que Deus odeia mais que o pecado: a religiosidade, a religião, porque te afasta de Deus, te traz orgulho, o orgulho precede a queda. Então Nicodemos queria se desfazer disso, só que ele não estava entendendo a mensagem, e ele ficou meio triste porque ele não conseguiu seguir Jesus naquele momento. E um belo dia eu estava lendo a Bíblia lá em casa, e aí eu cheguei e falei: amor, eu vi um negócio na Bíblia que eu não tinha percebido. E ela: o quê? Eu peguei a Bíblia e falei para ela, João 19:39, depois que Jesus morre, João 19:39. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e óleos, seguindo os costumes judaicos de sepultamento. Envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. O local da crucificação ficava próximo ao jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado, como era o dia da preparação da Páscoa judaica. E uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Por que você acha que Nicodemos voltou? Por que você acha que Nicodemos ofertou? Para que
que Jesus fosse bem cuidado, porque a palavra de Deus não volta vazia. E o versículo que toca o mundo inteiro, que é o versículo mais falado do mundo, a primeira pessoa a receber esse versículo foi um religioso. Por isso que o religioso é o mais improvável. Porque talvez você pense assim: Deus não ama o religioso. Não, a Bíblia fala que Deus ama o mundo, e o religioso está no mundo. Então, se existe a frase que Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador, deveriam fazer a frase que Deus não ama a religião, mas Ele também ama o religioso. Você sabe, uma das coisas mais difíceis é tirar a religião dentro de nós, porque ela não está na roupa. Tem igreja, hoje em dia eu vejo igrejas que seguem tradições antigas e se vestem worship. Porque está aqui, ó, não está aqui. E demora uma vida inteira para o Espírito Santo tirar aquilo que o diabo fez em milhares de anos, e vem passando de pai para filho, de pai para filho, de geração em geração. Ei, é uma bagunça tão grande que Jesus vai precisar voltar em Apocalipse 20 e passar 1000 anos liderando a gente, para que a gente tenha uma mente totalmente transformada, para que a gente consiga viver na Nova Jerusalém como vencedores. É uma bagunça muito grande a religião. É desde o princípio, é a maior arma do diabo. Aleluia. E eu queria que você ficasse de pé para a gente encerrar esse culto com algo que eu quero falar para você, que é a chave para a recuperação da identidade de todo ser humano. Algumas casas de recuperação têm me chamado para ministrar a palavra de Deus, e algumas pessoas que vêm me consultar, elas me perguntam qual que é a chave da recuperação, qual que é a chave, e eles começam a falar algumas coisas que ajudam: psicólogo, remédio, como nós falamos até Tetelestai, tem uma célula que ajuda dependentes químicos, tem o grupo de apoio. Eu falei: irmão, vou falar uma coisa para você, eu liderei célula, eu fiz curso também para liderar grupo de apoio, eu fiz quase tudo isso aí, passei para psicólogo, tomava 9 remédios por dia na parte da manhã, e eu não consegui. Então a única coisa é Deus. Só que você fala que é Deus, aí o cara pega e o cara acha: isso aí eu já ouvi. Porque o cara não entende que isso é fruto de uma revelação de quem Deus é, não daquilo que a religião prega sobre Jesus. Não tem poder, não é Jesus. Só deram o nome de Jesus, mas é outra coisa menos Jesus. Jesus continua curando, Jesus continua libertando, sabe? As pessoas chegam e falam assim: ah, Léo, mas é o seguinte, a psicologia diz que a dependência química não tem cura, ela é progressiva, incurável e fatal. Beleza, a medicina diz isso, mas eu conheço um Deus que já ressuscitou um morto. E aí, isso vem para minar a nossa fé, porque o sistema quer vender remédio. As casas de recuperação cristã que a gente ajuda com alimentação, não tem ajuda financeira. Mas as particulares, as clínicas têm ajuda. Por que não tem? Porque eles apresentam Deus como poder superior. Que poder superior? Jesus é Deus, o Filho unigênito do Pai, que se desfez de toda a sua glória e desceu na terra e amou pessoas improváveis, que ninguém dá nada para confundir os loucos. Ele não mudou, ele é imutável, ele continua sendo o mesmo. E você sabe uma coisa que aconteceu com todos esses homens? Todos eles, desde o Velho Testamento ao Novo, religioso, Timóteo, filho na fé, todos esses testemunhos de vida, todos eles encontraram em Jesus uma paz que não encontraram em nenhum lugar. E eu tenho falado, irmão, o segredo é encontrar paz no sacrifício da cruz. É paz, é viver em paz, é ter paz em Deus. É por isso que o nome dessa casa é Shalom, porque aqui é um lugar de paz. Porque a paz é o que cura, a paz é o que restaura, e Jesus é o príncipe da paz. Olha aqui, Provérbios 4, 23. Olha o que diz. Projeta aí, Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo guarde o seu coração,
pois dele procede as origens da vida. Vou ler para vocês mais uma vez. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que Deus está falando aqui? Que a coisa mais importante, por isso que ele usa sobretudo. Quando Deus usa essa expressão, é que é algo muito importante. Sobretudo na sua vida, guarde o seu coração. E aí eu estava lendo isso, eu falei assim, Deus, mas eu não entendi. Beleza, eu tenho que guardar o meu coração, mas como eu vou guardar meu coração? Eu fiz essa pergunta, né? Eu não tinha encontrado. E aí eu lembrei que o nosso pastor presidente sempre fala: Bíblia explica Bíblia. Se você não encontrou a resposta em livros, em outros lugares, procura na Bíblia que você vai achar. Aí eu fui para o Novo Testamento, eu encontrei o apóstolo Paulo passando por uma fase difícil da vida dele. E aí, lá em Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo diz, Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então só existe uma coisa que pode guardar o nosso coração, é estar em paz, é olhar para o sacrifício e falar assim: todos os meus pecados foram perdoados, não há mais condenação sobre a minha vida, eu sou amado. O amor de Deus sobre a minha vida, ele é tão poderoso, tão profundo, que ele lança fora todo medo. E ninguém consegue entender a largura, a altura, a profundidade, a dimensão desse amor. Esse amor é tão grande, que a Bíblia fala que nada pode separar dele, nem anjos, nem potestades, nem as coisas do passado, nem as coisas do presente, nem o porvir. Nada pode separar desse amor, nada pode te separar do Cristo crucificado. O Cristo crucificado morreu por você. Eu quero te dizer, a dopamina da internet quer tirar a imagem do Cristo crucificado. A imagem daquele dia que você se converteu é que te guarda. O mundo está te bombardeando. Ele quer que você olhe para o sacrifício de Jesus e fale assim: essa parte eu já entendi. O que eu tenho que fazer na igreja? Não, essa parte você precisa lembrar todos os dias. Todos os dias. Ei, assim diz o Senhor para a sua igreja. Ei, volte às obras do primeiro amor. O primeiro amor não é o seu amor por Ele, é o amor dele por você. Porque o Senhor disse, Ele te amou primeiro. Nós só amamos porque Ele te amou primeiro. O primeiro amor é dele. Você é muito amado. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja. Se essa palavra tocou profundamente no seu coração, se você acha que você é Timóteo, se você acha que tem religião em você ainda, se você acha que você se identifica como improvável, eu quero te convidar para orar comigo. Aqueles que querem orar do seu lugar pode orar, mas aqueles que querem se ajoelhar aqui para receber a oração dos pastores e líderes também pode vir. Amém? Quero convidar você, vamos orar juntos, amém? Alguém para dar o primeiro passo, por favor? Alguém para dar o primeiro passo? Não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Sim, Espírito Santo, opera nesse lugar. Não quero só me arrepender. Enquanto o louvor toca, eu queria que você fechasse seus olhos e respondesse a Deus. Não quero